Cruzeiro e Flamengo empataram por 1-1 no Mineirão, no primeiro jogo da Libertadores. Como é que foi esse jogo? Ficou melhor pro Flamengo? Ficou melhor pro Cruzeiro? Quem é que sai com a vantagem? Vamos dar uma analisada aqui no meu ponto de vista. E vamos embora. Imagenzinha na tela para poder dar aquele ar da graça, para não ficar só eu aqui falando. Mas no mais, vamos começar falando do jogo. O jogo por si só foi um jogo muito bom, tá? Flamengo e Flamengo. Tu é mulher? Ô louco, pinga. Ô louca, pinga. Enfim, vamos continuar aqui. Cruzeiro e Flamengo por si só foi um jogo muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo, de verdade. É um jogo de nível alto entre duas equipes qualificadas. Até para padrão de jogo de ida, foi um jogo interessante de se assistir, cara. Eu pensei que seria um jogo mais comedido da parte de ambas as equipes, porque tem um jogo da volta. Mas o Cruzeiro atacou, tentou fazer com que o seu fator casa valesse, o Flamengo não recuou, teve mais posse em determinado momento, teve controle de jogo, o controle dos jogos foi muito bem dividido, então isso é muito interessante, porque a posse, apesar do Flamengo ter tido mais posse, em grande parte do jogo o Cruzeiro brigou por essa posse de uma forma consciente, tá ligado? Dava a posse ao Flamengo, o Flamengo não conseguia criar tanto. E por si só teve isso também. O Flamengo às vezes deu a posse pro Cruzeiro e conseguiu sair em boas jogadas. Então é um jogo no todo muito bom das duas equipes. Fica um sentimento eu acredito, de alívio pro torcedor cruzeirense, porque a realidade é que o Cruzeiro sai aliviado desse primeiro jogo, tá bom? O Cruzeiro era para ter tido um jogador expulso, no caso do Matheus Henrique, e era para ter tomado, no mínimo 2 gols, mas aí o Otávio tava lá, né? O Otávio defendeu muito bem, inclusive grande surpresa do Otávio na temporada aí, um goleiro jovem que pode vir a evoluir, mas defendeu ali o chute defendeu o chute do Emerson Royal cara a cara, defesaça, reflexo puro, e também teve um lance do Carrascal ali, que poderia ter culminado no 3-1. Mas ainda assim, eu acredito que o jogo da volta ainda está muito aberto. Porque o Flamengo e o Cruzeiro são equipes equivalentes no estilo de jogo. Vocês viram que várias vezes eram jogadas até que parecidas, jogadas de toques rápidos, transições. E aí você teve a chegada do Flamengo. Vamos até pegar os números aqui para ficar certinho, para ficar bonitinho. Pra gente não falar merda, né? Flamengo X, Cruzeiro. Último jogo, Cruzeiro X Flamengo. Vou pegar aqui, ó. Foram 15 finalizações do Flamengo contra 11 do Cruzeiro. 2 grandes chances criadas pelo Cruzeiro e uma grande chance criada pelo Flamengo. Aí eu discordo um pouco da estatística, tá? Porque a grande chance criada do Flamengo, além do gol, ela também é uma chance do lance do Emerson Real cara a cara, e também tem a do Carrascal. Então aqui eu discordo um pouco do soft score nessa, tá? Mas aí é importante ver também mapa de chute só. O Flamengo chutou bastante da entrada da área e da zona mais central aqui da área, tá ligado? Enquanto o Cruzeiro fazia jogadas mais lateralizadas, inclusive o gol sai daqui dessa ponta com o Arroio, né? O gol do Paquetá já sai aqui na ponta da área. Mas aqui a gente pode ver como foi um jogo de posse bem dividida, 53-47. Não foi um jogo de posse total de um lado nem do outro, até porque as equipes, como eu disse, são semelhantes no estilo de jogo. São duas equipes que apostam em transições e toques rápidos dos seus jogadores lá na frente. Isso é bom, porque deixa o jogo mais dinâmico para quem tá assistindo. Pro torcedor talvez seja um pouco pior, né? Porque toda hora você tá sendo exposto a um contra-ataque. Mas se você se defender bem, você acaba não sofrendo muito. Acho, inclusive, que o Flamengo nem sofreu muito, tanto quanto poderia. Inclusive, o Cruzeiro teve boas chances, mas não chances tão claras quanto as do Flamengo. Com exceção daquela do Wesley no começo da partida, que foi um gol perdidaralhaço. Ele não estava impedido e ele perdeu aquele gol. Então, com exceção daquele lance do Wesley no começo da partida, o Cruzeiro não teve tantas chances claras, cara a cara com o Rossi, não, como o Flamengo teve aquela do Emerson Royal e a do Carrascal no final da partida. E aí, defesas do goleiro do Cruzeiro, 4. Então aí já mostra também. Finalizações foi mais Flamengo. O Flamengo fez mais faltas, mas um jogo com poucas faltas, tá? E um jogo com muito tempo de jogo. Olha aí, as regras da Copa do Mundo já estão valendo para a Libertadores e foi um jogo muito dinâmico, não teve lances de demora depois de faltas. Os jogadores que saíram tiveram que ficar 1 minuto fora, as substituições foram rápidas, inclusive o Samuel Lino ficou contando, né, o tempo que ele saía,
Isso foi até emblemático, assim, para iniciar esse processo de novas regras do futebol brasileiro. Então, foi muito interessante ver o jogo também pela dinamicidade que ele teve. Foi um jogo de alto nível, um jogo de alto nível desse que promete muito para o jogo de volta. Como eu disse, e repito aqui para quem não estava na live, para quem está chegando agora, para quem está vendo esse trecho de novo, o Cruzeiro sai muito aliviado desse primeiro jogo, tá? Porque era para ter tido um jogador expulso, que é o Matheus Henrique, pela entrada dele contra o Bruno Henrique. Era para ter tomado no mínimo mais 2 gols, mas aí o Otávio foi muito bem no lance contra o Emerson Royal e contra o Carrascal. Então, o Cruzeiro sai mais aliviado do que poderia ter saído, tá? O Cruzeiro era para ter saído menos aliviado, ter saído mais tensionado desse jogo do que poderia. E boa partida do Flamengo, boa partida do setor do Flamengo. Um bom jogo no geral, tá? Mas o Cruzeiro sai com essa questão, esse ter que buscar o resultado no Maracanã. E por isso que eu acho que o Flamengo leva uma leve vantagem já para o jogo da volta, porque o empate e o fator casa, além do Flamengo ter chutado mais, o Flamengo ter tido mais chances claras, em casa isso vai fazer mais diferença. Então, o Flamengo leva uma leve vantagem para o jogo da volta contra o Cruzeiro. Não sei se vai se concretizar, mas que leva. Vamos começar a falar dos detalhes de alguns jogadores pontualmente, porque eu acho que a gente tem bons personagens nesse jogo. Um jogo que contou com, acho que o de melhor que os dois times têm a oferecer hoje, pelo menos em condições físicas. Mesmo com que o Flamengo tenha entrado com a estratégia que eu não concordo muito, mas eu entendi o que o Leonardo Jardim queria fazer. De fato, não funcionou de imediato, né? O Bruno Henrique ficou muito tempo isolado entre os zagueiros e não conseguiu fazer. Mas a entrada do Plata deu muita recomposição para o Flamengo. O Flamengo conseguiu voltar muito, o Flamengo conseguiu preencher muito aquele espaço e o lado direito foi muito bem protegido. Inclusive, muito boa partida de Emerson Royal. Exatamente. Eu falei isso em voz alta e falei isso para pessoas ouvirem e pessoas verem na rede social. Eu não falei com vergonha, eu falei com convicção. Doideira, né? Pensei que eu nunca ia falar isso. Mas muito boa partida de Emerson Royal. Poderia ter saído com um gol, coroado com um gol, né? Ia ser um golaço, inclusive, que ele domina, já chuta meio ali de peito, 3 dedos. E o Otávio faz uma defesaça. Mas além disso, ofensivamente ele foi muito bem e defensivamente ele foi muito bem também, fechando aquele lado direito junto ao Plata. Então, partidaça de Emerson Royal. Meu Deus do céu, falar isso em voz alta é tão diferenciado, né? Doideira. Mas por outro lado, também boa partida do Ayrton Lucas. Menos dado que Emerson Royal no quesito defensivo, até porque o gol do Arroio sai por ali, mas também porque o Arroio jogou muito bem, né? Então, méritos do Arroio para cima do Ayrton Lucas, que não é um dos grandes defensores, mas que conseguiu fazer boas entradas ofensivas, pelo menos ali, para poder dar uma equalizada junto com o Lino naquele lado. Mas foi o lado mais frágil do Flamengo dentre as duas laterais. Pelo lado do Cruzeiro, gostei muito da partida do Gerson. Gerson fez uma partida muito completa, muito correta de marcação, de tentativas, apesar de ter tentado cavar um pênalti, né, no final do jogo com um desarme Pulgar e tal, mas fez uma boa partida, conseguiu ditar o ritmo do Cruzeiro. Por outro lado, eu acredito que os dois camisas 10 deixaram a desejar. Inclusive, fiz uma comparação ontem, a galera tava comentando que eu era maluco, blá, 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 entre Matheus Pereira e Arrascaeta. Os dois camisas 10 fizeram uma ida muito ruim, tá? Arrascaeta e Matheus Pereira, eu acho que faltou dar mais dinâmica. O Matheus Pereira é um jogador que toca mais na bola durante os jogos que o Arrascaeta, é um jogador que participa mais do jogo. É uma característica do próprio Arrascaeta não participar tanto quanto o Matheus Pereira, mas em 2, 3 lances ele consegue decidir. O Matheus Pereira dita mais o ritmo desse Cruzeiro, mas nas duas funções de cada um, nenhum dos dois conseguiu ser o que a gente espera deles, tá? Partida muito abaixo dos camisas 10 nesse jogo de ida, esperava mais de ambos, tá? Caio Jorge também acho que não fez um grande jogo, fez um jogo de pressão, mas não teve grande chance, não se colocou muitas vezes em boas posições. O Wesley fez um jogo bom, o segundo jogo do Wesley com a camisa do Cruzeiro, né? Inclusive jogou até mais do que era previsto.
em relação ao que ele pode fisicamente, mas conseguiu ali preencher, apesar de ter perdido um gol que não era para se perder. A torcida do Cruzeiro acho que pega leve nesse primeiro momento, porque ele chegou agora, mas é um gol que pode fazer muita falta, tá? Um gol... Nossa, o que ele tentou fazer ali, cara? Foi muito bizarro. Mas enfim, vamos falar um pouco agora do lado do Flamengo, ainda continuando, né? Acho que o Jorginho e o Pulgar fizeram uma boa defesa do meio campo. E aí, eu acho que o principal ponto que a gente pode falar de mudança para esse Flamengo foi a entrada de Pedro e Lucas Paquetá, né? Afinal, foi muito evidente que a partir do momento que eles entraram, nos primeiros toques da bola dele, o Flamengo já conseguiu empatar. Ainda acho que o Pedro não entrou tão bem, tá? Então, no final do jogo ficou meio que elas por elas a presença do Pedro, a presença do Bruno Henrique no jogo. Entendo que a torcida do Flamengo, uma parte, tenha ficado revoltada com a escalação do Pedro. Ah, deixou o Pedro fora, é o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Flamengo na temporada. Mas, depois que o Pedro entrou, a gente viu que não tinha muito o que ele fazer, né? Não era um jogo, pelo menos esse, de muita dinâmica pro Pedro. É um jogador que precisa mais de um jogo pausado, um jogo mais de bola no pé, do que necessariamente o que seria esse primeiro jogo. Então, acho que entre ele e o Bruno Henrique, ficou tranquilo, assim, o Leonardo Jardim sai sem tanta culpa no cartório, porque nenhum dos dois conseguiu desempenhar o que ele poderia fazer, e aí ele coloca o Bruno Henrique numa tentativa que eu acho que faz sentido. Inclusive, o Bruno Henrique foi usado, assim, várias vezes na temporada passada pelo Felipe Luiz. E aí, a gente tem que falar de Lucas Paquetá, tá? E tem que falar sério de Lucas Paquetá. Porque uma parte da torcida do Flamengo, durante essas últimas semanas em que teve negociação com Luiz Henrique Almada, tava criticando o Boto porque ele tava tentando contratações muito caras. E aí respingava no Paquetá o argumento de que o Boto não sabe contratar, só contratou um jogador velho de 40 milhões de euros, que não joga nada, que não tá nem jogando, que tá machucado. Aí tu olha e pensa assim, meu Deus, que negócio horrível, né? O Flamengo é um louco em ter pagado isso. Cara, o Flamengo pagou isso pelo Lucas Paquetá, no auge da sua forma física, no auge da sua carreira, indo jogar uma Copa do Mundo. Inclusive, quando o Paquetá sai da seleção, a seleção sente muito a ausência de Paquetá na Copa do Mundo. E o Paquetá sai do primeiro semestre para a Copa do Mundo jogando muito bem, talvez sendo até o melhor jogador do Flamengo naquele momento, tá? E agora, na volta da lesão, em menos de 90 minutos, né? Porque ele não teve um jogo completo ainda, ele já mostrou a diferença que ele faz para esse Flamengo. Hoje o Paquetá é titular absoluto neste Flamengo. No lugar de quem? Aí é problema pro Leonardo Jardim, porque ele ganha 400 mil vezes mais que eu, né? Mas pode ser no lugar do Arrascaeta, nesse momento eu abro. Pode ser no lugar do Carrascal, eu abro. Do Plata, eu abro. Eu tô contigo. Mas tem que ser Paquetá e mais 10. Tá ligado? É Paquetá e mais 10, porque o que o Paquetá proporciona de dinâmica de jogo, de alegria não, de fortalecimento na marcação, de alegria em campo, porque ele se identifica com a torcida, isso é importante também. O cara tá tranquilo para poder jogar com o Flamengo, né? Porque ele é flamenguista, ele tem a identificação, então isso facilita também com que ele jogue melhor. Tudo isso que envolve o Lucas Paquetá no Flamengo tem que ser colocado em xeque para titularidade dele. Então acho que o Leonardo Jardim tem que ser agora, neste momento da temporada, Paquetá e mais 10. Óbvio, com condições físicas, né? Porque a gente não sabe também como é que tá o físico 100% do Paquetá. Mas o Paquetá é imprescindível pro Flamengo nesse momento, inclusive pro jogo da volta, tá? Não é só pelo gol, não. É pela capacidade que ele tem de fazer o Flamengo jogar melhor mesmo neste momento. E aí, como eu disse, analisando o que pode ser o jogo da volta. Eu acredito que o jogo da volta o Flamengo vai ter mais controle por jogar em casa. O Flamengo é muito forte em casa, a pressão do Maracanã. Vai estar com um time diferente desse. Eu acho que o Pedro começa jogando, muito provavelmente. Mas que não pode achar que por conta disso, por conta dessa vantagem de casa, de já ter construído até uma vantagem de 1-1, né? Que é uma vantagem sim, você começar com um empate no jogo desse tamanho fora de casa e decidir em casa. Mas, não pode ser tratado com comodismo, porque o time do Cruzeiro mostrou que tem qualidade suficiente para poder machucar esse Flamengo e é um jogo muito equilibrado. Eu continuo com minha tese que é um jogo 55-45 para o Flamengo, talvez agora tenha aumentado para 60-40 por conta justamente do fator casa, né? Mas é um jogo da volta que promete e muito, a gente vai analisar ao decorrer da semana, ao decorrer das notícias e tal, tem jogo do Brasileirão no meio disso tudo, então vamos dar uma olhada também como é que vai se comportar as equipes até lá.
Agora vamos falar especificamente dos lances, tá bom? Vou pegar aqui cada um. Pera, deixa eu só posicionar bonitinho aqui cada um, pelo menos o print, né? A não expulsão do Matheus Henrique. Henrique, Bruno, Henrique. Vamos pegar aqui o lance, só pra gente passar ela a limpo, né? Ficar bonitinho aqui, ó. Prau. Deixar logo só ela aqui, a gente comenta os três. Vamos lá. Não expulsão, deixa eu só anotar aqui. Matheus Henrique. Beleza. Vamos lá falar aqui dos lances mais polêmicos de arbitragem, que não teve polêmica nenhuma. Como eu disse, o Cruzeiro sai muito aliviado, né? Por ter tido a oportunidade de não ter sido o jogador expulso no começo da partida. E aí chegou o Arthur Jorge na coletiva e reclama do lance do gol do Flamengo, né? Deixa eu pegar essa imagem antes de qualquer coisa, né? Arthur Jorge. Jorge, reclamação. Gol Flamengo. Vou botar aqui. Engraçado foi a entrevista do Bruno Henrique depois, né? Falando que aí ele tava fudido. Assim, ele não... O árbitro não deu. E aí ele... E aí ele que se fudeu. O árbitro não deu e aí ele que se fudeu. Essa foi boa, tá ligado? Tá aqui, vou pegar só o print. Vamos aqui. O Arthur Jorge chegou na coletiva, né? O Arthur Jorge chegou na coletiva depois reclamando de teatro no lance do gol do Flamengo, que origina a falta do gol do Flamengo. Mas assim, pra mim, esse lance é falta, né? O Fabrício Bruno deixa a mão no rosto do Pedro mesmo, acaba elevando demais onde ele vai proteger a bola e acaba acertando o jogador do Flamengo. Pra mim é falta. Pode ser que pra você não seja, é uma falta interpretativa, não acho nenhum absurdo não marcar. Agora ele reclamar de teatro é sacanagem, porque o Matheus Pereira tentou cavar um pênalti ali no final, uma jogada com o Paquetá. Inclusive, se o árbitro fosse seguir a risca, né? O que tem que fazer a regra de simulação amarelo, era simulação pro Matheus Pereira e simulação pro Gerson também no último lance, onde o Pulgar acerta a bola, inclusive um desarme excelente do Pulgar, né? Um desarme de excelência do Pulgar, e o Gerson começa a se contorcer de dor. Se eu fosse o árbitro ali e levasse na risca, teria que dar amarelo pro Gerson, falar, e aí, meu irmão, tu quer me enganar? Eu vi o lance na minha frente, foi bola, e tu quer ficar jogando pra torcida como tu tivesse perdido uma perna, pô. Tá de sacanagem comigo? Amarelo. Então, o Arthur Jorge reclamar de teatro é sacanagem, né? Assim, é impressionante como essa escola portuguesa de treinadores forma treinadores chorões, meu irmão. Chorões. É Arthur Jorge, é Abel Ferreira, também já foi Leonardo Jardim em determinado ponto. O único que não chorava, que eu não me lembro, tá? Mas pode ter acontecido, foi o Jorge Jesus durante a passagem dele pelo Flamengo. Agora os outros, meu amigo, é uma especialidade em chorar por arbitragem, em lance que não tem nada demais. Aí o cara não tem nem vergonha na cara em reclamar em um jogo onde o time dele tem um jogador que não foi expulso num lance como esse, pô. Tu tá entendendo? O cara não tem nem a vergonha na cara de se preservar e não reclamar da arbitragem em um jogo onde claramente o time dele deveria ter tido um jogador expulso logo no começo da partida. Eu não fiquei tão revoltado porque pelo menos o VAR é o mesmo VAR do jogo entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da temporada passada. E aí, ele adotou esse critério lá. Se ele não adotasse esse critério cá das faltas, eu ia achar estranho, porque ele não expulsa o Pulgar lá, e ele também não expulsa o Veiga lá, importante ser dito, sempre ser dito isso, né? E também não expulsou o Matheus Henrique aqui. Eu considero os 3 lances 3 erros, tá? Pulgar, Veiga e Matheus Henrique, todos eram para ir pra rua. Mas se ele não quis expulsar, pelo menos ele seguiu o critério dele. Mas é muita sacanagem o Arthur Jorge vir reclamar de um lance de teatro num jogo onde o time dele claramente foi beneficiado, ou pelo menos não foi prejudicado, né, pela arbitragem como o Flamengo foi. Porque isso aqui era para ter sido outro jogo. Isso aqui foi no começo da partida, tá? Só para lembrar.
Dito isso, passado a limpo, falado tudo desse jogo, eu acho que o Flamengo classifica. E meu palpite, no dia 13 de agosto, é de 2-1 Flamengo no jogo da volta. E você, qual é o seu palpite? Comenta aqui embaixo. É nóis. Esse corte é um corte da live do Cássio, tá bom? Todos os dias acontece aqui no canal da Olé TV. Ativa o sininho que você vai receber a notificação da live. Você vai acompanhar aqui e rir junto com a gente, tá ligado?